Daremos início neste momento à palestra intitulada O Propósito Negocial do Novo CARF, Avanços e Desafios. Convido ao palco o palestrante, professor Leonardo de Araújo Branco, e nesse momento passamos a palavra à presidente de mesa dessa palestra, a excelentíssima juíza federal, doutora Cláudia Maria da Dico. Muito bom dia. Alô? Opa. Bom dia a todas, a todos. Eu gostaria de, em nome da Justiça Federal, agradecer à presidência do Conselho pelo honroso convite de presidir esta mesa de abertura, né, a primeira palestra desse evento tão importante. Aproveitar esses minutinhos, não quero atrasar a palestra, mas dizer da importância, né, da união das carreiras de contábeis e direito, e a importância das duas carreiras também no que tange a atividade judicante, a atividade da Justiça Federal, né? Temos visto aí a Justiça Federal atuando em várias frentes, né? Mas atualmente a frente que talvez seja a mais célebre ultimamente tenha sido a frente do combate à corrupção, né? Na qual a atividade do contador é essencial, né? As auditorias, enfim, todos os processos aí de verificação da conformidade, do compliance, enfim, tudo isso é essencial para que essa atividade seja bem sucedida. Portanto, eu gostaria muito de agradecer ao convite e reforçar mais uma vez a importância das duas carreiras no desempenho das atividades das instituições na atualidade. Então, feito esse breve pronunciamento, agradecendo novamente o convite, eu dou as boas-vindas aqui ao nosso querido palestrante, o Dr. Leonardo Ogasawara de Araújo Branco, é conselheiro titular, vice-presidente da primeira turma da 4ª Câmara da 3ª Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, é professor de Direito Tributário na graduação da Faculdade da Escola Paulista de Direito e de cursos de pós-graduação na FGV, no IBDT e no IBET. É professor do CFP, IBCPF, Ambima, na FK Partners. É doutorando, mestre, especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Leonardo para a sua palestra, O Propósito Negocial no Novo CARF, Avanços e Desafios, e vou pedir licença para poder me assentar ali e poder desfrutar da sua palestra. Bom, muito bom dia a todos. Eu não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, ao convite extremamente gentil do Dr. Marcelo Seman e também do Dr. André Henrique Lemos, colega e amigo meu lá do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Também, em segundo lugar, eu não poderia deixar de registrar aqui que é uma grande honra palestrar no mesmo evento que o Dr. Carlos Latulin, um dos conselheiros mais admirados da história recente do Conselho. Okay? Então, vamos passar então para a nossa apresentação. Qual que seria a nossa proposta aqui hoje? A gente tratar de um tema muito vasto por meio de uma janela bastante específica, uma chave específica para tratar de um tema vasto, algo como tentar entender um pouco da floresta olhando para uma árvore. Então, nossa proposta é tratar do planejamento tributário por meio da análise do propósito negocial. O propósito negocial, ele tem sido entendido em países de tradição de common law como uma arma contra planejamentos tributários considerados abusivos ou agressivos, enquanto que em países de tradição continental, como o Brasil,
ele tem sido entendido sob o rótulo hora do abuso, hora da simulação. Muito bem. É interessante, em primeiro lugar, para a gente começar a discutir esse tema e colocar todo mundo na mesma página, tentar pensar no seguinte: nós temos, quando falamos de planejamento tributário, uma vocação não uniforme do vocabulário. Então, nós temos palavras como evasão, elusão, abuso do direito, abuso de direito, abuso de formas, simulação e fraude à lei. Para piorar um pouco mais a nossa situação, além dessa vocação não uniforme do vocabulário, cada um desses vocábulos ele acaba tendo um tratamento polissêmico pela doutrina, ou seja, um sentido diferente a depender da abordagem dada ao tema. Além disso tudo, estamos com... Não está passando? Acho que ele travou. Ih, foi demais. Muito bem, o Brasil, ele resolveu, dentre esses vocábulos, adotar um específico. Aqui no Brasil nós falamos de dissimulação, ou seja, um compromisso com algo próximo da simulação. E a simulação, ela é adotada por meio da constatação da falta de propósito negocial ou do abuso de formas. Para a gente tentar entender aqui esse tema, vamos fazer a seguinte pergunta: fazer uma mesma operação de uma maneira um pouco diferente do usual é fazer a mesma operação ou é fazer uma outra? E aqui nós temos uma metáfora interessante. Imaginem Sir John. Sir John é um nobre que empobreceu. Sir John, ele tinha uma meia de seda e existiam tributos sobre meias de seda. A meia de seda de Sir John começou a apresentar buracos e Sir John começou a remendar a sua meia de seda com algodão. Até que em um determinado momento não havia mais seda na meia de Sir John, havia só algodão. Nós podemos ainda falar na mesma materialidade daquele tributo original? Ainda podemos tributá-la como se meia de seda fosse? Essa é a nossa questão. Muito bem. A partir daqui, nós estamos falando de um tema que o professor Eliseu Martins já tratou em alguns artigos como a substância sobre a forma. Aquele momento em que nós temos uma intersecção entre o direito e a contabilidade. O registro das operações deve atender à substância econômica, à sua materialidade, e não à forma apresentada. As regras de direito internacional, de direito contábil internacional, tratam desse assunto. Muito bem, e no Brasil, né? Qual vai ser a nossa proposta para alcançar esse tema por meio da janela do propósito negocial? Eu vou fazer uma proposta aqui de uma abordagem um pouco heterodoxa, uma abordagem historicamente determinada para alcançar a ideia do propósito negocial em 4 momentos diferentes. Em primeiro lugar, os Estados Unidos em 1934, em segundo lugar, a Inglaterra em 1935, e uma terceira perspectiva, o Brasil de 2002 e de 2015. Começando aqui pelos Estados Unidos. Vejam, percebam que este é um marco miliário para se falar em propósito negocial. Esse é o famosíssimo caso Gregory versus Halvorin, né? É um caso tão citado e tão pouco lido quanto Kelsen, né? Então, esse aqui, provavelmente ele é o caso mais citado de planejamento tributário da história. Caso Gregory versus Halvorin. Como que ele funcionou? Qual é a ideia da senhorita Evelyn nesse planejamento? A senhorita Evelyn, ela é a única cotista da UMCO. A UMCO, portanto, é a subsidiária integral aqui da nossa história. A UMCO, ela detém ações da MSCO. O contexto aqui é o seguinte: nós desejamos alienar, vender as ações da MSCO. E olha só, como que nós desejamos fazer isso? Se houver a venda da UMCO nessa estrutura empresarial, nós teremos o reconhecimento
de ganho de capital na pessoa jurídica e, em seguida, o reconhecimento do rendimento distribuído à senhorita Evelyn. Neste momento, nós teremos 2 fatos geradores do imposto de renda, um sobre ganho de capital na PJ e um sobre rendimento na pessoa física. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa brincadeira aqui? O nosso objetivo é alienar a participação da MSCO de modo que não haja a tributação dos dividendos na senhorita Evelyn. Vejam que esse é um planejamento de 1928 e o que foi utilizado para essa reestruturação empresarial foi o estado de Delaware. Vejam que Delaware já era assunto de planejamento tributário desde 1928. Né? Então, a etapa 1, vamos separar por etapas, tá? Em primeiro lugar, a senhorita Evelyn constituiu a empresa AVCO no estado de Delaware, nos Estados Unidos. Muito bem, etapa número 2, foi realizada uma cisão parcial do MCO referente à parte das ações da MSCO. Muito bem, essa é a estrutura então. Etapa número 3, a pessoa física, ela aportou o acervo patrimonial cindido em AVCO e se tornou, portanto, titular tanto da AVCO como da MSCO, ok? Até aqui tudo bem, eu acho bem tranquilo de entender essa estrutura desse modo mais gráfico, né? Etapa número 4, e aqui, né, foi o salto. Etapa número 4, a AVCO foi dissolvida e atribuiu seu patrimônio à pessoa física no ato da dissolução. Em outras palavras, no final do dia, a senhorita Evelyn, ela passou a ser a dona da MSCO diretamente, sem nenhuma intermediária. Perfeito? Qual é o próximo passo? Evidentemente, a alienação da MSCO diretamente pela pessoa física, tributação de ganho de capital pela pessoa física. Reparem nos efeitos especiais. Muito bem, ganho de capital apurado pela pessoa física. Evidentemente, essa estrutura societária realizada para não pagar os mesmos tributos que pagaria originalmente, ela despertou um pouco de aversão pela Receita Federal. O Bureau of Internal Revenue, atual IRS americana, realizou a autuação dessa estrutura. Ela desconsiderou a AVCO e lançou contra a Evelyn o IR sobre os dividendos que seriam devidos originalmente. Muito bem. A senhorita Evelyn, ela apresentou um recurso contra a Receita Federal. Na época, a IRS, você apresentava um recurso diretamente contra o comissário. O comissário, na época, era Guy Tresillan Halvorin. Ele foi o secretário, até os dias de hoje, mais longevo da história dos Estados Unidos. Depois, posteriormente, ele foi nomeado como juiz federal pelo Roosevelt. E aí, nesse momento, a partir de então, todos os processos administrativos tributários passam lá a ser interpostos contra o commissioner, o secretário, e não mais contra a pessoa do secretário que ocupa o cargo. Então, esse foi conhecido como o caso Gregory versus Halvorin. Esse daqui, então, foi o caso Gregory versus Halvorin. Porém, houve um recurso. A senhorita Evelyn, ela recorreu ao Poder Judiciário norte-americano e aí ela obteve um ganho de causa na primeira instância. Ganho de causa na primeira instância. Houve um recurso. O recurso chegou em 1934, à segunda circunscrição da Corte de Apelação. E aqui é introduzido um personagem muito importante da nossa história, que é o juiz Learned Hand. Vocês podem ver que ele não tem cara de muitos amigos, né? O juiz Learned Hand, juiz mão sábia, o que ele diz? E vejam que essa frase aqui do texto da sentença dele já diz muita coisa sobre uma perspectiva particular sobre os planejamentos tributários. O sentido de uma sentença pode ser maior do que das palavras isoladas, assim como uma melodia é mais do que a soma de suas notas. Percebam, então, qual é a ideia dele, né? Ele parte da seção 112 do Regulamento do Imposto de Renda norte-americano e diz o seguinte,
não haverá a tributação do imposto de renda se a reestruturação societária for realizada no contexto de um propósito negocial, no contexto de uma estrutura negocial, no contexto dos negócios do contribuinte. Não foi o caso, não foi o caso. Essa reestruturação empresarial, levada a termo, levada a cabo pela senhorita Evelyn, não observou o contexto do negócio, mas sim teve por objetivo a economia pura e simples de tributos. Então as operações, como não faziam parte da condução dos negócios, elas foram desconsideradas. Então a senhorita Evelyn perdeu na segunda instância e essa sentença do juiz Learned Hand foi confirmada pela Suprema Corte norte-americana. A Suprema Corte se reservou a dizer o seguinte: a argumentação do juízo do Learned Hand deixa pouco a ser dito sobre esse assunto. Muito bem, isso daqui é os Estados Unidos, Estados Unidos, 1934. Vamos fazer o nosso primeiro corte, pensar na Inglaterra em 1935, para ver qual que foi a abordagem sobre planejamentos tributários no Reino Unido. Esse daqui é o Robert Grosvenor, é o 5º Duque de Westminster e um dos homens mais ricos da Inglaterra. Qual que é o problema enfrentado pelo Duque de Westminster? É o seguinte: o Duque, ele tem um ducado, e o ducado tem muitos funcionários, tem muitos empregados. Qual é o problema? Muitos empregados custam muito dinheiro e os salários, eles são indedutíveis do ducado. Qual foi a solução encontrada pelo Duque? Fazer o seguinte: ele resolveu abrir um Deed of Covenant. Isso daqui é como se fosse um clube, uma associação. E então, esse clube ou associação, essa estrutura existe até hoje, o Deed of Covenant, ela funciona da seguinte forma: ele, como associado único, paga uma anuidade para esse clube, para essa fundação, e em troca ele recebe o quê? Ele recebe prestação de serviços domésticos. Qual é a ideia aqui? A anuidade paga ao clube, ela é dedutível ao ducado. Esse foi o planejamento. Vejam, um planejamento bastante simples, bastante tranquilo de entender. E nossa questão passa a ser a seguinte: qual foi o posicionamento, em primeiro lugar, da Receita Federal equivalente da Inglaterra? Bom, também não agradou ao fisco da Inglaterra esse planejamento. E o que disse a autoridade fiscal? Que a corte deveria ignorar o estatuto jurídico escolhido pelo contribuinte e passar a considerar a questão de fundo, a substance of the matter. Vejam, chegou essa questão à House of Lords, House of Lords inglesa, e como foi julgado esse caso? Foi julgado pelo Lord Tomlin. Lord Tomlin disse o seguinte, ele citou Edward Coke para decidir sobre esse caso. Ele disse: é necessário se substituir o cordão incerto e tortuoso da discricionariedade pela régua dourada e reta da lei. Ingleses, Muito bem. Essa daqui, senhores, foi a consagração de um princípio repetido por muitos anos nas cortes inglesas, chamado Westminster Principle, que é o seguinte: é a tese das step transactions, a tese da step by step, ou seja, se todas as etapas da operação são lícitas, não há de se desconsiderar a operação como um todo. Então, toda pessoa tem o direito de organizar os seus negócios da maneira menos onerosa possível do ponto de vista tributário. Esse princípio foi adotado no Reino Unido e em todos os países do Commonwealth até o ano de 1981, quando, enfim, foi substituído por um outro princípio que vige até os dias de hoje, chamado Ramsay Principle, que é justamente o contrário, que a norma ela deve ser interpretada, na verdade, com um enfoque finalístico, teleológico, ou seja, pragmático, aquilo que realmente o contribuinte queria fazer com aquela estrutura.
Senhores, nós temos aqui um corte de poucos meses de diferença em duas decisões completamente opostas proferidas nos Estados Unidos e na Inglaterra. A diferença é de 3 a 4 meses entre cada uma das decisões. A nossa pergunta passa a ser, por quê? Né? E daí, nosso enfoque historicamente determinado para tentar entender, não a partir de uma perspectiva mecanicista ou causalista de história, mas, na verdade, tentar aproximar e afastar esses dois conteúdos para ver se a gente consegue dele extrair alguma coisa. Qual é o contexto dos Estados Unidos no início da década de 30? O contexto dos Estados Unidos é o da quebra da Bolsa de Nova York. Nós temos aqui filas e filas de desempregados. Nós temos desemprego, nós temos desespero, né? Falta de dinheiro. Essa daqui é a grande crise do início, a grande depressão do início da década de 30. Além disso, esse é o momento do New Deal. O New Deal, a proposta do Roosevelt, né, de trazer programas de Estado para reaquecer a economia. Programas de Estado são muito bons, mas eles custam muito dinheiro. Nós precisamos, então, de contrapartida de receitas, né? Esse é o momento em que os Estados Unidos discute a instalação de um programa de Seguridade Social. Em 1935 seria aprovada a Lei da Seguridade Social. Além disso, nós temos o seguinte, vejam, esses são os cartazes da época sobre a aprovação da Previdência, né? Imaginem Leonard Hand passando nas ruas e vendo esses cartazes sobre o debate da Previdência, sobre a necessidade de recursos do Estado. E além disso, o governo tinha uma campanha chamada Pay Your Taxes, pague seus tributos. Andrew Mellon, ele foi o secretário de Tesouro norte-americano naquela época, e ele diminuiu as alíquotas do imposto de renda. Ele falava, a melhor forma de você evitar planejamento tributário é abaixando o tributo. Isso não tem mais sentido com o New Deal. E vejam que interessante, nesse momento surge um panfleto incendiário, um escândalo político. Esse panfleto diz o seguinte, esse Andrew Mellon que está pedindo para você pagar os seus tributos, não paga tributos. Ele sonega, ele é um sonegador. Está aqui Andrew Mellon. Esse foi o grande escândalo tributário que gerou aquele que seria chamado por muitos anos de o julgamento tributário do século, The Mellon Tax Trial, né? Vejam que eles encontraram entre os registros do secretário, favorecimentos a empresários por meio de concessão de benefícios fiscais. Esse é um momento em que aflora a consciência tributária do contribuinte e sonegar tributos passa a ser visto como algo extremamente imoral, né? Esse é o contexto da sentença de Leonard Hand em 1934. E aí eu pergunto para vocês, qual era o contexto, então, da Inglaterra nesse mesmo momento? Alguém aqui assiste Downton Abbey? É muito boa a série, né? Ela trata dos escombros da nobreza, uma nobreza que está tentando se reinventar naquele momento, se reconstruir. Ao mesmo tempo, senhores, esse é o momento da introdução dos tributos progressivos na Inglaterra, né? Esse é o momento em que ascende ao poder pela primeira vez o Partido Trabalhista na Inglaterra, o Labour Party, né? O formalismo da Casa dos Lordes, os lordes julgando seus pares, ele aflora então como a expressão específica de uma resposta ideológica contra esse momento. Isso é visível em várias decisões desse período da Inglaterra. Muito bem, e o Brasil, de 2002. Vamos fazer nossa terceira etapa. Nossa terceira etapa aqui, o Brasil, de 2002. O que acontece em 2002? Em 2002 é o final do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, né? É o momento do terceiro empréstimo ao FMI. O Brasil perde o seu terceiro empréstimo. Esse momento é marcado por crises, 2001, 2002, crise do México, crise da Rússia, apagão. O 11 de setembro acabou de acontecer, é um momento de incertezas e desvalorização do real. Desvalorização
do real. Ou seja, o Brasil ele está convivendo neste momento com crise. E qual é o panorama normativo? O panorama é o seguinte: Código Tributário Nacional, em seu artigo 116, ele ganha um parágrafo único. Parágrafo único dizendo que a autoridade vai poder agora desconsiderar um negócio jurídico praticado com finalidade de dissimulação. Ou seja, eu afasto aquilo que está aqui dissimulado e eu atinjo como fato gerador verdadeiro aquilo que foi simulado, aquilo que está escondido. Mas percebam que ao final a redação diz o seguinte: lei complementar, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Qual foi a tentativa de estabelecimento dessa lei ordinária? Medida provisória número 66. Medida provisória número 66 de 2002, ela traz duas figuras como configuradoras da atividade de dissimulação dos atos e negócios jurídicos: abuso de forma e falta de propósito negocial. Essa medida provisória, como todos sabem, foi rejeitada pelo Congresso Nacional e não integrou a 10637. Muito bem, então, o interessante é que nós procuramos alguns pronunciamentos, por exemplo, do Dr. Everardo Maciel, daquela época, e ele diz o seguinte: nós estamos aqui tentando objetivar o máximo possível o desfazimento de negócios jurídico-tributários que objetivam redução de tributos. Isso daqui foi feito, a MP 66 foi pensada justamente para evitar um julgamento subjetivo. E é muito curioso que se diga isso, porque propósito negocial é um termo extremamente poroso, extremamente aberto à subjetividade. E foi o termo eleito para tentar se desfazer a subjetividade no desfazimento de negócios jurídicos, né? É interessante que esse também é o momento em que o professor Marco Aurélio Greco, ele conjuga os ideários de igualdade e de solidariedade que possibilitam que ele fale em uma capacidade contributiva, positiva, prospectiva, né? É uma argumentação extremamente citada em peças de acusação fiscal e em recursos da Fazenda Nacional. Mas percebam que isso está desde a primeira edição dessa obra. Ele diz o seguinte: eu não estou falando aqui de business purpose, de propósito negocial, porque eu tenho consciência de que esse mecanismo foi utilizado em um contexto extremamente específico e pontual da legislação norte-americana, que não pode ser aplicado como uma construção de doutrina. Além disso, ele tem consciência de que a MP 66 foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Portanto, não existe no plano normativo federal propósito negocial como possibilidade de fundamento para desfazimento de negócios jurídicos. 2015, nosso último plano de análise. O Brasil de 2015. Qual é o contexto do Brasil de 2015? Recessão. Acho que todos aqui se lembram. Crise, recessão. Qual é a expressão que transparece nesse momento? Qual é a expressão que marca o cenário econômico no ano de 2015? Ajuste fiscal. Ajuste fiscal foi repetido pela imprensa, foi repetida pelas autoridades fazendárias inúmeras vezes. Percebam que este foi o momento da retomada do CARF. Esse foi o momento da reabertura das sessões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ministro Joaquim Levy, qual é o contexto normativo desse momento? MP 685 de 2015, né? Então, olha, se você vai praticar um ato ou negócio jurídico que vai acarretar supressão, diminuição do pagamento de tributos, toma cuidado, você tem que declarar antes. Se você praticar qualquer negócio, e vejam a expressão mais ampla do que propósito negocial, que foi utilizada aqui, qualquer negócio sem razões extratributárias relevantes, você precisa avisar antes o governo, antes de fazer o negócio. Vejam, essas foram as regras de revelação
obrigatória instituídas pela MP 685. Aqueles negócios realizados sem razões extra-tributárias relevantes, com uma forma esquisita, não usual, que tenha um negócio jurídico indireto ou uma cláusula que desnature seus efeitos típicos, devem ser previamente informadas à Receita Federal. Né? Essa norma, ela foi instituída, tentou ser instituída, no contexto também do BEPS, o Plano de Ação número 12, a obrigação dos contribuintes revelarem esquemas de planejamento tributário agressivo. Vejam, agressivo. O professor Luiz Eduardo Chueri tem uma crítica bastante forte a esse termo, por exemplo. Ele fala, somente o fato de nós traduzirmos aggressive por agressivo já revela uma perspectiva do fisco com relação ao contribuinte. Por que não traduzir esse planejamento como complexo, audacioso? Agressivo tem uma carga negativa. O tratamento do contribuinte aqui não é como parceiro na relação jurídico-tributária, mas como parte ex-adversa. Isso me faz lembrar, senhores, então, essas 4 etapas da consideração econômica. A consideração econômica me faz lembrar o tratado que foi assinado no ano de 1919, no belíssimo Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ao final da Primeira Guerra Mundial, significou 3 coisas para a Alemanha: humilhação, humilhação e humilhação. E percebam que, nesse momento, é necessário que se paguem as dívidas de guerra. A Alemanha está endividada. E o que se pede ao civilista, admirador de Hering, um juiz civilista, admirador de Hering, chamado Enno Becker? Enno Becker, você tem uma missão de construir uma ordenação tributária. A ordenação tributária, você tem um prazo para escrever. Qual é o prazo? 5 meses. Você tem 5 meses para escrever a ordenação tributária da Alemanha de 1919. Com uma missão muito específica, de quintuplicar as receitas da Alemanha. Neste momento, é instituído o artigo 4º da ordenação de 1919, que introduz a consideração econômica do fato gerador. Essa ordenação, inspiração do professor Rubens Gomes de Souza, que presidiu a comissão que escreveu o Código Tributário Nacional de 1966 no Brasil. Então, o que isso nos ensina, talvez? Ensina que, minha avó já dizia, é muito perigoso ir para o supermercado às compras com fome. Então, vamos pensar o seguinte: como o propósito negocial, ele ingressa na estrutura do argumento aqui considerado como argumento aplicação, como decisão, como exercício do poder jurisdicional, seja ele administrativo ou judicial. A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, desde a sua retomada após a paralisação devido à Operação Zelotes, proferiu 3 acórdãos que trataram sobre propósito negocial. Câmara Superior, órgão de cúpula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Um deles, desse caso, acórdão CSRF, sobre ágio interno. O propósito negocial é exigido como requisito sine qua non para a manutenção do negócio jurídico. Ou seja, se você, contribuinte, não demonstrou o propósito negocial, seu negócio jurídico vai ser desconsiderado. Desconsiderado. Ele é um requisito do planejamento. Um segundo acórdão que tratou do mesmo tema, também ágio interno, tratou exatamente da mesma forma. A ementa é igual ipsis literis. E por fim, um terceiro caso dessa outra empresa que tratou sobre ganho de capital. Nesse caso, o propósito negocial, olhem só, com perdão do termo, a salada argumentativa que se promoveu aqui. Propósito negocial, ele é uma garantia do quê? De abuso.
Abuso é uma figura e por meio de simulação. Abuso por meio de simulação, ok. E além de tudo é fraude, multa de 150%. São figuras bastante, marcadamente diferentes, concordam? Vejam, minha sugestão, vamos colocar uma lupa sobre esse caso aqui e ver o que aconteceu? Vamos ver. Caso Transpinho. Transpinho é uma empresa que ela deseja alienar, vender florestas e terrenos. Em 2006, ela estava no lucro presumido e em 2008, no lucro real. Se a Transpinho realizasse a alienação de terrenos e florestas em sua estrutura original, como que funcionaria a tributação? Bom, quando ela vendesse a floresta estava no seu ativo não circulante. Portanto, no lucro presumido, no ano de 2006, ela aplicaria os coeficientes de presunção de 8% para IRPJ e de 12% para CSL. Normal. Agora, no ano de 2008, no lucro real, esses valores transitariam em conta de resultado também normalmente. Nos dois momentos, de qualquer forma, ela precisaria pagar também 2,85% de INSS. Já os terrenos, os imóveis, eles estavam no ativo não circulante. Né? Então, 34% de ganho de capital aproximadamente. Okay? Esta seria a estrutura original. Transpinho não queria pagar todos esses tributos. O que ela fez? No ano de 2005, 2005 ela criou, por cisão, uma empresa imobiliária no lucro presumido. Qual é o objeto social dessa empresa no lucro presumido? Compra-venda de imóveis e de florestas. E como é que funciona isso daqui? Vamos ver o que ela fez. Vejam os efeitos especiais de novo. Ela fez uma cisão. Viram? Muito bem. E aí, como que vai ser a tributação? Tudo ativo circulante. Aplica coeficientes de presunção em tudo. Esse foi o planejamento dela, que não agradou a Receita Federal. Receita Federal desconsiderou essa estrutura negocial e restaurou a tributação original da Transpinho e lavrou o auto de infração correspondente. Qual foi a imputação fiscal? Qual foi a acusação fiscal? Tudo isso aqui. Falou, olha, aqui tem abuso, aqui tem simulação, aqui tem intuito fraudulento, aqui tem falta de propósito negocial. Senhores, multiplicidade de fundamentação é tão cerceamento de defesa quanto falta de fundamentação. Em outras palavras, se eu embaso a acusação fiscal, tanto no CTN, como também no Decreto-Lei 37, o que eu estou fazendo é não fundamentar a decisão. Vamos colocar uma lupa aqui, dentro desse planejamento, sobre a falta de propósito negocial. Nessa acusação fiscal, ela foi utilizada como garantia da existência de abuso e simulação. Nós não podemos ficar tranquilos ao ler algo assim, porque isso daqui seria possível se em vigor estivesse a medida provisória número 66, que não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Existe uma declaração, uma belíssima declaração de voto do conselheiro Luiz Flávio Neto, dizendo o seguinte: onde que está na lei que a gente precisa de propósito negocial para optar pelo lucro presumido? Onde que está na lei que a gente precisa de propósito negocial para constituir uma PJ imobiliária? Onde que está isso na lei? Existe um princípio, o princípio da legalidade, que deve ser respeitado. Vejam então que aqui vários acórdãos, eles exigem propósito negocial para planejamentos tributários sem lastro normativo, sem que a lei o preveja. É diferente, por exemplo, do meu município. O município de São Paulo, ele instituiu em lei o propósito negocial como fundamento possível para o desfazimento de planejamentos tributários considerados abusivos ou agressivos. Isso daqui merece uma crítica. Por que a falta de propósito negocial indica simulação e a ausência, a presença de propósito negocial não indica o oposto, que seria
o afastamento do pacto simulatório. Será que eu dizer assim, ó, eu vou afirmar, aqui essa operação tem propósito negocial. Isso não seria dizer não há simulação neste caso? Não seria justamente o oposto? Não é a interpretação do Conselho Municipal de Tributos. Conselho Municipal de Tributos, esse aqui é um caso paradigmático, caso W Torre, ele diz o seguinte, ó, se você optar por uma opção, se você tiver uma opção mais onerosa, mas que essa opção mais onerosa do ponto de vista operacional gerar uma economia tributária, esse negócio precisa ser desconsiderado. Unanimidade da votação da turma. Tá? Propósito negocial, então, qual é a minha proposta? Ele pode ser utilizado também como elemento de refutação do pacto simulatório. Dizer, aqui não tem simulação. Por quê? Porque eu comprovei o propósito negocial desta operação. Isso já foi feito? Já foi feito. Já foi feito até pelo antigo CARF. Vejam, caso Suzano, Petrobras. A Petrobras falou, Suzano, eu quero comprar a Suzano de vocês. Então, vamos estabelecer aqui as etapas, tá? Os acionistas, pessoas físicas da Suzano, assinaram um contrato de compra e venda do controle da empresa com a Petrobras. Tá? E aí, eles tiveram um requisito para o fechamento do contrato. Então, nós temos aqui duas etapas. O signing, a assinatura do contrato, e o closing. O closing, ele está subordinado ao atendimento de determinados requisitos. Quais seriam os requisitos? Por questões regulatórias que a Petrobras deveria atender. Primeiro, a Suzano deveria passar por uma reorganização. Deveriam ter duas holdings entre as pessoas físicas dos sócios e a Suzano que não se originassem de cisão das holdings antigas. Então, foi o que foi feito. Os sócios, eles abriram duas empresas, duas holdings, e essa aqui passou a ser a estrutura da Suzano. Mas, além disso, olha o que aconteceu. Houve a abertura dessas duas holdings, as holdings antigas cancelaram as suas cotas e devolveram aos sócios, mediante redução de capital social, o patrimônio delas. Elas entregaram 76% das ações da Suzano diretamente para os sócios, pessoas físicas. Capital social, que era de 1.000, ele foi aumentado e houve a subscrição do valor dessas ações. No final do dia, a Nilco 1 passa a ser a única acionista da Suzano e a Nilco 2 a única acionista da Nilco 1. Não era exatamente isso que a Petrobras pediu? Duas holdings novas entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas? Muito bem. A Pramoa, a Nilco 2, ela foi vendida pela Petrobras pelo valor de 2,1 bilhões. Valor histórico, valor contábil de 881 milhões. Oferecido a tributação do ganho de capital, 182 milhões de imposto de renda, à época a alíquota fixa de 15%. Imaginem recolher essa guia da ARF, de 182 milhões. A Receita Federal desconsiderou essa reestruturação. E sob qual fundamento? Que isso tudo poderia ter sido feito de um jeito muito mais simples. Esse foi o fundamento. E foi muito complicado o que foi feito para fazer uma simples venda de ações de participação societária. O único objetivo foi transferir o controle da Suzano para a Petrobras. Mas, ao devolver aos sócios, pessoas físicas, as ações da Suzano detidas pelas holdings, o ganho de capital ele foi diminuído. A tributação sobre o ganho de capital foi sensivelmente diminuída. A acusação foi de simulação e fraude e houve a lavratura de auto de infração. Chegou ao CARF em 2013, essa autuação, e aí qual foi a decisão do CARF unânime? É o seguinte, o conselheiro relator, acompanhado à unanimidade pela turma, disse o seguinte: existem duas variáveis que devem ser observadas em um planejamento tributário. O critério é assim: precisa ter uma causa jurídica e, em segundo lugar, uma coerência entre a forma, aquilo que se mostra, e o conteúdo, a materialidade, a substância da operação. E aí ele passa a analisar. A causa existe.
Por quê? As pessoas físicas querem alienar a participação e se retirar da sociedade. Né? Redução de capital social e entrega a sócio, devolução a sócio, é prevista na lei. E, em segundo lugar, a forma e o conteúdo. Olha só, o contrato foi assinado com a Petrobras, mas o closing, o fechamento do contrato, estava condicionado a uma reestruturação. E não foi isso que foi feito? Se não fosse feito isso, haveria negócio? Está aqui, então, a insinuação do propósito negocial como fundamento tão forte, tão imprescindível da argumentação do contribuinte, que afasta a acusação de pacto simulatório. Né? Então, esse aqui é o acórdão. Né? Percebam que hoje, se nós olharmos algumas decisões do CARF, nós vemos algumas decisões favoráveis que utilizaram propósito negocial. Esse acórdão aqui recente diz o seguinte: quando o contribuinte demonstra propósito negocial, ele ratifica a validade da operação. Eu diria que esses acórdãos são tímidos. E por que são tímidos? Não é que ratifica a validade da operação. Mais do que confirmar a validade da operação, a existência do propósito negocial afirma a eficácia da operação e infirma, afasta a acusação. Percebem? Caso clássico, né? Caso que tem sido muito utilizado essa argumentação sobre propósito negocial em desfavor do contribuinte, transferência de ágio. Uma empresa, um fundo de previdência, adquire um investimento detido pelo Estado, uma hidrelétrica, por exemplo. Né? A empresa pública vai ser adquirida com sobrepreço, com um valor maior. O pagamento é à vista, tá? Para evitar outras discussões. Tem laudo direitinho, justificando o ágio com fundamento em rentabilidade futura. E a empresa 1, ao incorporar a empresa 2, ela poderia amortizar o ágio. Né? Mas eu acho que nunca ninguém viu aqui um fundo de pensão, de previdência, com atividade de hidrelétrica. Né? Então existe uma norma regulatória que diz, não pode isso acontecer. Qual que é a solução? A solução é criar uma empresa veículo para cumprir o desígnio legislativo. Né? Então, entre a empresa 1 e a empresa 2, é criada uma empresa veículo, e aí essa empresa veículo, ela é incorporada, por exemplo, pela hidrelétrica, e aí se passa a amortizar o ágio. A Receita Federal do Brasil tem a seguinte posição: essa empresa veículo é uma estrutura artificial, utilizada pelo contribuinte para fins de benefício fiscal. O contribuinte diz o contrário, fala, olha, isso aqui é uma opção fiscal que eu tenho de amortizar o ágio, né? Então, essa é a discussão, qual é a posição atual do CARF sobre a matéria. As turmas ordinárias, você vê de tudo, você vê decisões dizendo, olha, isso daqui é uma estrutura válida, por quê? Era justamente isso que se esperava como comportamento da empresa 1. Não existe na lei a exigência de demonstração de propósito negocial para amortizar o ágio. Por outro lado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ela vê artificialidade na empresa veículo criada. E por quê? Por falta de propósito negocial, muitas vezes. Muito bem, uma análise do ementário do CARF, desde sua retomada até 1º/7 desse ano, 1 ano e meio, mostra o quê? 32 acórdãos trataram de propósito negocial na ementa. 3 acórdãos na Câmara Superior. Né? Para uma análise anterior a esse momento, eu fiz uma dissertação de mestrado só sobre esse assunto, anterior a esse momento. Essa daqui é a análise posterior à retomada do CARF. Então, 20 desses 32 acórdãos, 22 mantiveram o auto de infração e 10 cancelaram o auto de infração. São dados extremamente atuais. Vamos fazer um comparativo aqui. Tenho muito orgulho, porque esse daqui foi o primeiro gráfico que eu fiz na minha vida. Então, propósito negocial como fundamento da desconsideração, quase 70%. Negócio jurídico mantido, 31%. Tá?
Daqui são dados bastante recentes. Esses daqui são todos os acórdãos e vejam as matérias tratadas. Grande parte das matérias que trataram de propósito negocial se referem a ágio. Né? Muito bem. E as decisões favoráveis? As decisões favoráveis também, uma maioria trataram sobre ágio, algumas sobre dedutibilidade e outras sobre split empresarial, divisão de empresas. Né? Duas dessas decisões favoráveis usaram o propósito negocial como elemento forte de refutação de pacto simulatório. Duas dessas decisões. Uma delas foi essa daqui, Banco Itaú. Se houver propósito negocial válido, está afastada a acusação de simulação, para todos os fins, de março de 2016. Muito bem, o professor Quiroga, ele diz o seguinte, a gente tem aqui 2 anos de CARF pós-Zelotes. 3 meses de greve da Receita Federal, que você dá um desconto, mais 6 meses até a sua instalação efetiva, 17 meses de funcionamento efetivo do CARF. Nós temos aqui 350 acórdãos de ágio no CARF. 270 deles são anteriores a Zelotes. O resto, posteriores. Hoje, se vocês forem olhar a pauta da primeira sessão, abalroada de questões sobre ágio. Então, Quiroga diz que provavelmente chegarão a 500 acórdãos sobre ágio. Essa é a estimativa dele. É o maior contencioso do Brasil, estimado em 120 bilhões de reais. É uma questão muito importante. Então, se vocês pensarem na MP 627, ela veio com a ideia de trazer os seus capítulos por causas de autos de infração, mas grande parte dessa MP caiu na conversão para 12973. Então, por exemplo, 627, incorporação de ações não gera ágio. 90% dos M&As são feitos por meio de troca de ações. O texto foi retirado na conversão em lei. Empresa veículo, investidor estrangeiro, os principais problemas não foram resolvidos. Isso é o quê? Isso é criação de contencioso. Isso é criação de contencioso. Não foram esclarecidas as grandes questões sobre o ágio. Por exemplo, a alteração legislativa com hesitação jurisprudencial só pode resultar em insegurança jurídica. Essa é uma grande dificuldade que nós temos. Propósito negocial pode ser utilizado? Senhor, isso é uma dificuldade muito grande, porque, até onde eu sei, não havendo a lei sobre propósito negocial, doutrina não é fonte do direito. E não adianta a gente tentar contrabandear a doutrina por meio de ementário e dizer que o ementário, como precedente, é uma fonte válida. Isso seria uma falácia muito grande. Então, propósito negocial como construção de doutrina. O silêncio do legislador faz com que ele não possa ser usado como fundamento de simulação, mas sim em defesa do contribuinte, como refutação de acusação fiscal. Então, existe a necessidade aqui de uma referibilidade entre o ponto de partida e o ponto de chegada, e não um alinhamento completo com relação à lei. Não é o ato de aplicação um ato criativo, totalmente criativo. Ele tem um compromisso, sim, e ele não pode se aliar do direito posto. Em outras palavras, não pode o aplicador da lei se lançar ao alto mar da interpretação e perder de vista a terra firme da norma. Então, é isso. Muito obrigado.